O tema que prevalece na liturgia de hoje é o tema do combate espiritual. São Paulo na epístola fala desse combate, que devemos usar as armas da justiça, e Jesus combate contra o demônio. E esse combate espiritual, ele faz parte da vida de todo o cristão. Somos chamados a combater. São Paulo, antes da morte, estava numa prisão achando que fosse morrer logo. Ele, numa de suas cartas, diz: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Portanto, a nossa vida é um combate, é uma luta contra nós mesmos, contra a nossa própria carne, e a carne aí não é só no sentido físico, mas contra a nossa própria tendência ruim que há na nossa natureza, fruto do pecado original. Também um combate contra o demônio, que é o espírito imundo e que tem inveja de nós, e com inveja e ódio ele nos tenta de diversas formas. E há um combate contra o mundo, que com suas máximas nos envolvem. E esse deserto de que fala São Mateus, no Evangelho de hoje, onde Jesus estava, ele continua no mundo, nesse mundo em que nós vivemos. E nós travamos também um combate espiritual. Alguns, infelizmente, já entregaram as armas, já se deram por vencidos. Mas os que são de Cristo já são vencedores, porque Cristo é o vencedor. Ele já venceu. E a nós cabe escolher entre quem venceu e quem já perdeu. E se somos de Cristo, nós vencemos com Ele. Esse deserto é hoje a vida moderna. Uma sociedade acelerada, barulhenta, materialista, relativista, liberal e espiritualmente confusa. O combate de Cristo é o nosso combate também. Por isso hoje eu quero meditar com vocês 3 lições que nos dá o Evangelho nesses 3 combates de Cristo, essas grandes 3 tentações que o demônio fez a Jesus. Notem que para vencer essas tentações, Jesus nos dá um exemplo. É claro que ele não precisava ser tentado, nele há uma perfeita ordem, um perfeito equilíbrio, mas ele quis ser tentado para nos ensinar, nos mostrar que a tentação faz parte da vida humana. Tentação não é pecado. Pecado está quando eu consinto. Se você tem, por exemplo, um pensamento ruim, é só um pensamento que vem e vai. Uma fantasia, e vem e vai. Agora, se eu pego essa fantasia e alimento e consinto, consentir quer dizer, eu escolho fazer isso, eu escolho pensar isso, eu escolho tal coisa. Então aí, eu sabendo que aquilo é ruim e escolho, mesmo que não faça, eu escolho, eu tenho aí um ato humano, então eu tenho um pecado. Mas se vem uma fantasia, uma sedução da minha imaginação, e a imaginação ela pega tudo. Santa Teresa dizia que a imaginação é a louca da casa, e eu aceito, quero, escolho aquilo, então eu tenho pecado. Mas se eu abomino, eu não quero, pode ficar a tentação lá, mas eu não quero. Então é um convite que eu não aceito, então eu não peco. É só uma tentação. O problema é que na nossa fraqueza, muitas vezes nós nos deixamos levar e caímos. A tentação é para todos. Todos somos tentados.
E a tentação é uma demonstração de que nós não estamos com o demônio, e nós estamos com Deus, porque o demônio não tenta quem é dele, já está no caminho dele, ele não precisa tentar, não vai ter esse trabalho. Ele vai procurar tentar onde? Na igreja, na nossa casa, vai tentar quem reza, vai tentar quem vai à missa, vai espalhar desordem, confusão, divisão, intrigas, invejas, ciúmes, más palavras. Ele vai ficar na imaginação, e ele pode trabalhar com a fantasia, isso ele faz muito bem. Ele pode ir lá e provocar isto, aproveitando-se muitas vezes dos próprios defeitos nossos, e ele conhece bem os nossos defeitos, sabe onde é o nosso ponto vulnerável, sabe por onde ele pode entrar, aí ele entra, e se nós nos deixamos levar, nós pecamos. Ele diz: não quero, então não tenho pecado, foi só uma tentação. Então temos que ficar apostos, como diz nosso Senhor: vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigiai e orai. E qual foi a primeira tentação que o demônio fez com Jesus? Foi a tentação da matéria. Jesus teve fome e o demônio então apresentou pedras. E lá no deserto, chamado deserto da quarentena, o que não falta é pedra, né? Muitas pedras. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Era a tentação de reduzir tudo à matéria, ao material. É o viver para o conforto, para o consumo, para a segurança econômica. É a grande tentação do demônio. Eu tendo dinheiro, tenho tudo. Se eu tiver conforto, eu tenho tudo. Então transforma a minha vida só em buscar bens materiais, só conforto. E naquela compulsão de querer cada vez mais, e de não estar satisfeito com o que tem, sempre querendo mais e mais e mais e mais, não para usar daquilo para o bem, mas só para sentir aquele prazer, achando que aquilo vai lhe dar segurança. Que segurança? Quando você for morrer, não tem conforto, não tem segurança material alguma, porque vai mesmo. Pode ser um caixão de ouro, lindo, maravilhoso, mas vai de qualquer forma. Vai apodrecer do mesmo jeito. E a alma vai sair, vai ficar só o corpo lá. Portanto, não podemos reduzir as nossas ações à busca apenas de bens materiais. Os bens materiais nos ajudam, são meios para a nossa vida aqui na terra, e nós precisamos dele, precisamos viver dignamente, ter uma casa, ter um meio de se locomover, poder ter os seus remédios, seus medicamentos, poder ter suas consultas, poder ter o seu lazer, poder educar os filhos corretamente, dar um bem material para os filhos em vista do seu futuro, tudo isso. Mas a vida não é isto. Não é isso. Então a gente não pode se enganar, achar que a razão de viver deve ser o material, a matéria, porque tudo isso passa. Tudo isso passa. O grande desafio, sobretudo nas grandes cidades, as grandes metrópoles regionais ou nacionais, como nós temos, por exemplo, Rio de Janeiro, aqui também já se torna com alguns polos no mesmo sentido, de modo um pouco reduzido, é porque vem muita gente de fora trabalhar e transforma a vida no trabalho, porque quer
e justamente, quer manter sua família, sobreviver e tudo mais, mas há o risco de você transformar a sua vida só em bens materiais. Então o seu projeto de vida é em se enriquecer. Outro dia, conversando com um jovem, perguntei: qual é o seu projeto de vida? Ele disse: ficar rico. Pô, o projeto de vida é ficar rico. Você quer ficar rico? Vai estudar? Não preciso. Vai trabalhar? Vou trabalhar, mas quero ficar rico. Mas essa é a mentalidade da sociedade consumista em que a gente vive, em que as pessoas querem cada vez ter mais. Foi a grande tentação que o demônio fez. E dentro dessa tentação, há a tentação do prazer desordenado. Porque há um prazer ordenado. Podemos ter o prazer de ter uma comida gostosa, o prazer de descansar, o prazer de ouvir uma música, de ter uma boa conversa com as pessoas. Tudo isso é normal. Você tira esse prazer, essa alegria interior, seja no corpo, seja no espírito, é normal. Para a manutenção da nossa vida, seja psíquica, seja física, também manutenção do gênero humano. O prazer, Deus foi quem deu para nós. Mas há uma regra, há um equilíbrio. O prazer existe em função de alguma coisa, e não ele existe por si mesmo. Eu não posso viver para o prazer, eu não posso estar a serviço do prazer. Pelo contrário, até porque ele é cego e não mede as consequências. Não mede, ele é cego. Então eu vou prazer pelo prazer, cegamente, eu termino me tornando escravo dele. E se eu busco esse prazer com outras pessoas, ainda vou colaborar na escravidão dos outros. Então eu tenho que ter esse cuidado de não achar que eu vivo só de pão, no sentido aqui do Evangelho. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu preciso colocar Deus na minha vida. Mas colocar Deus na minha vida não significa a minha vida como se fosse um grande saco, onde eu coloco tudo e Deus. Não. Minha vida eu coloco Deus, e em função de Deus faço todas as coisas. Mas Ele deve ser o centro. E é exatamente essa lição que Cristo quer nos dar aí. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, o homem vive da palavra que sai da boca de Deus em primeiro lugar, e a partir daí ele faz as outras coisas, quer dizer, em função da palavra de Deus. Esse é o compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus, com Deus na nossa vida. Então nós temos que restaurar a primazia de Deus no dia a dia. Oração diária, leitura espiritual, fidelidade à missa, principalmente aos domingos, vida sacramental, e procurar moldar a minha vida de acordo com o que Deus quer. Então eu tenho que procurar conhecer qual é a vontade de Deus, para que Ele possa moldar a minha vida, no meu relacionamento social, relacionamento familiar, no meu projeto de vida. A primazia deve ser de Deus. Essa é a lição. E aí temos que nos perguntar, né? Deus é o centro da minha vida, ou eu coloco Deus apenas como um elemento, só por obrigação? Eu escolhi Deus como centro, ou Ele é apenas algo que faz parte, juntamente com outras coisas? O próprio Deus fala para o povo hebreu: não terás outros deuses diante de mim. Por acaso eu estou colocando outros deuses na minha vida? E outros deuses pode ser o dinheiro, eu falei aqui, mas pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento,
pode ser um costume, um vício. Preciso nos questionar nesse sentido. Segunda tentação que o demônio fez com Jesus foi levar Jesus para o pináculo do templo. E lá no pináculo do templo, lugar mais alto, dizer: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E usa a palavra de Deus para tentar Jesus, dizendo: está escrito que os anjos te socorrerão para que não tropeces em nenhuma pedra. Dirá lá um trecho do Salmo de Davi. E Jesus responde ao demônio: não tentarás o Senhor teu Deus. Era a tentação da presunção, do orgulho, da vaidade. O livro do Eclesiastes fala: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Só não é vaidade amar e servir a Deus. A tentação que o demônio faz, ele continua fazendo hoje, sobretudo na igreja e entre nós. É a tentação da vaidade espiritual. Nós nos colocamos acima dos outros espiritualmente, porque eu vou à missa, porque eu sou católico, porque eu sou tradicionalista, como alguns dizem, porque eu estudei o catecismo, eu sei disso, eu sei daquilo. Vaidade espiritual é buscar um cristianismo de aplausos, é fazer o bem não por causa de Deus, mas o bem para ser visto, é usar até as coisas de Deus para se autopromover. Isto é tentar a Deus, é querer tomar o lugar de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer as coisas sem que tenha como objetivo Deus. Quando Cristo fala: bem-aventurados bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Esta pureza não é apenas a pureza no sentido da castidade, mas é a pureza de intenção naquilo que você faz. E essa intenção só Deus sabe. Ter reta intenção nas suas ações. Vou pegar um exemplo do coral maravilhoso que nós temos. Se preparam, estudam, ensaiam, tal. Qual é a intenção? Qual deve ser a intenção? Louvar a Deus. Mas se prepararam, chegou no dia, o padre não vai fazer isso, mas se o padre chega e diz assim: hoje eu não quero que ninguém cante, mas nós preparamos, estudamos, penamos aqui, mas hoje não. Aí, claro que não vai acontecer, espero. Mas se a intenção foi exatamente para agradar a Deus, Deus já recebeu tudo que eles fizeram. E pronto. Assim nós. Prepara uma festa do padroeiro. Isso aconteceu muito na minha vida de padre. Prepara a festa do padroeiro, São Judas Tadeu. Todo mundo trabalha, faz uma coisa, faz outra, né? Vai lá, assa os frangos, prepara lá as barraquinhas e aquela maravilha, né? E quando chega na hora, cai um temporal, não tem procissão, fica aquele grupinho encolhido lá embaixo da barraca, e tome água, tome chuva. Aí o pessoal fica aborrecido, fica chateado, e eu digo para o santo: a festa é tua, a igreja é tua, estamos aqui para servir e vamos felizes. Isso é reta intenção. Agora, quando você faz uma coisa, planeja uma coisa e não acontece como você espera, o termômetro da sua revolta é o termômetro da intenção que você tinha. Era agradar a Deus, ou era agradar a si mesmo, ou era para ser aplaudido? Então nós temos que ter esse cuidado de fazermos as coisas para agradar a Deus. Isso se chama reta intenção. Não importa o efeito, já deu certo, Deus já recebeu o seu trabalho. Por quê? Porque você tinha reta intenção. Agora, quando não se tem reta intenção, aí você está prestes a ser revoltado, a sair brigando, a sair falando para os outros, a sair reclamando disso ou daquilo, porque não tinha reta intenção nas suas ações.
Então nós, da igreja, temos que ter muito cuidado. Então, tudo que nós fazemos é pela reta intenção, porque tudo Deus aceita como obra para Ele, e Ele nos dá a graça necessária e suficiente para fazermos o bem. Então isso é ser puro de coração, não para termos aplausos, não para sermos louvados. Hoje, por exemplo, nós vivemos a era das redes sociais. Parece que tudo que se faz precisa ser mostrado. Todo mundo quer mostrar tudo. Não se faz uma comidinha diferente se não tem uma fotografia e põe lá na rede para todo mundo ver. Até o que você come, a visita que você recebe, uma coisa tão íntima. Ou então você foi a um local, tem que ter, depois vai lá ver os likes, quantas pessoas te louvaram, te aplaudiram e tal. Precisa ter muito cuidado, porque a gente às vezes termina perdendo, muitas vezes perdendo a própria privacidade, porque a gente termina se expondo, e muito. Precisa ter esse cuidado, porque nós não vamos buscar aplausos das pessoas. Eu queria ver se em toda postagem que nós fizéssemos, todas as postagens, não houvesse nenhum aplauso, houvesse só crítica, mas ninguém postaria nada. Mas nós buscamos muitas vezes aplausos, e foi exatamente isso que Cristo condenou: não tentarás o Senhor teu Deus. A vaidade é o veneno que o demônio injeta na veia dos homens, que vai ao coração, que pulsa para todas as ações da pessoa. Cuidado com a vaidade. Por causa da vaidade, muita gente se perde. Essa é a maior tentação. Até a fé corre risco por causa da vaidade. E Jesus diz então: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Examinemos, pois, as intenções das nossas ações. Faço isso para ser reconhecido, ou faço por amor a Deus? Minha vida espiritual é real, ou é apenas de aparência, para sermos honrados, louvados pelos outros? É preciso nós nos perguntarmos, porque esse combate contra a vaidade, ele é constante na nossa vida. Não busquemos aplausos das pessoas, elogios, tudo isso passa. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, mesmo que desagrade o mundo, mesmo que desagrade as pessoas. Temos que procurar agradar a Deus. A terceira tentação que o demônio fez foi levar Jesus para um alto de um monte e mostrar todos os bens, todos os reinos, e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É a tentação do poder, a tentação do sucesso a qualquer preço. É o espírito do mundo que diz: negocie seus princípios, adapte a sua fé, não seja radical. Você está sendo muito radical, não seja. Então, quantos e quantos católicos cedem à mentalidade dominante porque querem sucesso, relativizam a moral, silenciam-se diante de erros, têm medo de parecerem antiquados. Quantas vezes você abdicou dos seus princípios para agradar aos outros? Mas Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vivemos hoje numa época de grande relativismo. Todo mundo acredita em tudo e ninguém tem certeza de nada. É assim. Tudo é verdade e nada é verdade.
Tudo pode e nada pode. É uma época de grande confusão, em que as pessoas estão sem referências. Não há referências mais, porque abandonou-se a igreja, abandonou-se os princípios da igreja, abandonou-se a tradição da igreja, a doutrina da igreja, que continua firme, com o seu magistério e com o seu ensinamento. Mas hoje o povo está perdido, ninguém tem certeza de mais nada, e vale tudo. O relativismo é tão grande que tudo é possível. Moralmente falando, não tem mais critério. Faça o que você quiser, desde que você ache que não prejudica ninguém, tudo pode. Não há mais critério. O povo está sem direção. Sem direção. Veja, por exemplo, o carnaval. Mostra bem a confusão mental que há no meio da sociedade. A confusão moral, então, nem se fala. Já se tornou hoje uma espécie de religião, onde se pode tudo, em que há culto público ao demônio. E tudo muito natural. E muitos católicos participam como se não tivesse problema algum. Tudo normal. Isso é o espírito liberal que penetrou dentro da igreja. Isso é normal. E assistia e participar do carnaval, de um desfile de escola de samba, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Normal. Não. Porque junto com esse culto ao prazer, existe aí uma doutrina contrária à nossa própria fé. Mas como vivemos no espírito liberal e numa época do relativismo, isso é coisa que tanto faz. O importante é o agora, o aqui. Então, por causa dessa tentação de poder fazer tudo, nós vamos perdendo nossos valores. Os valores da família, os valores cristãos. O homem vai se perdendo. E o que dói mais para nós é que esse espírito entrou na igreja também, apesar de tantos documentos que a gente tem, sobretudo nos últimos tempos, contra isso. Esse espírito mundano de profanação, muitas vezes, até das coisas sagradas, que entrou. Essa ditadura do relativismo, que já nos falava o nosso saudoso Papa Bento XVI. Então temos que cuidar para não cairmos nesse relativismo. Então temos que ter firmeza. O que é certo, o que é errado, pronto. Não existe meio termo. Não existe. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então nós precisamos formar a nossa consciência segundo a doutrina da igreja, mesmo que isto custe para nós incompreensões e perseguições. Então tem que ter firmeza. Temos que ter coragem de dizer sim, sim, não, não, mesmo que não compreendam. Esta moleza nossa de querermos ficar na corda bamba, pendendo para um lado e pendendo para o outro, faz mal até para nós mesmos. E sobretudo para os pais que têm seus filhos, que educam os seus filhos nessa linha. Claro que tem hora que os filhos saem do poder dos pais, aí os pais não têm mais controle. Mas no processo educacional, os filhos têm que aprenderem a amar a verdade, a saberem fazer boas escolhas, a terem consciência de suas ações, a sofrerem até as consequências boas e ruins das suas ações, para que possam ter um caráter bem formado. Nesse primeiro, então, domingo da Quaresma, ficamos com essas reflexões para nós e para o nosso combate espiritual.
Só que sozinhos não podemos combater, porque somos fracos. Então peçamos o auxílio de Nossa Senhora, rezemos o terço todos os dias, procuremos nosso Senhor, o Senhor no sacrário, pedir a Jesus sacramentado que venha em nosso socorro, busquemos a ajuda do céu e vamos vencer com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora de pé, professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,